a manifestação cíclica do Espírito de Verdade. Clovis Brasdatia. Do mínimo ao máximo, desde a organização atômica até a dos sistemas solares, a lei da pulsação ou da vibração reina por toda parte. Desde as vibrações atômicas, ao ritmo respiratório ou as pulsações do coração, até a movimentação dos astros, tudo é movimento pendular, senoidal, cíclico. É o corsi e ricorsi de Vico, é o construens et destruens de Bacon. Os dias e as noites, assim como os 12 signos do zodíaco, periodicamente se repetem. A própria evolução dos seres, ou seja, a transformação da vida-energia em vida-consciência, obedece a esta lei cíclica, que é universal. Como todos sabem, dos estudos teosóficos, a evolução, em nossa cadeia terrestre, se processa através de rondas, raças, sub-raças, e até ciclos menores, dentro dos maiores, construídos por ramos e famílias. No universo tudo vibra, tudo é mutável, tudo evolui, sob a égide do Deus único e verdadeiro. Se Deus é um só, a verdade também há de ser uma só. Embora Deus seja um só, ele se manifesta ciclicamente para restaurar a verdade em sua prístina pureza, ou seja, para dar um novo impulso à tônica da verdade, o que equivale a dar um novo impulso às consciências em evolução. O que somos? Em essência somos mônadas, ou seja, gotas tiradas do grande oceano e postas em evolução pelo poder da vontade do Logos Criador, ou Supremo Arquiteto, segundo um plano previamente traçado, que é denominado plano arquitetual. Somos quântons da vida-energia, lançados na torrente evolutiva, ou postos em atividade, para que nos transformemos em quântons de vida-consciência, que um dia serão reintegrados no todo. É como se disséssemos, desce o anjo e sobe o sábio. Quando uma das instâncias de Disianos diz que Deus se divide para realizar o supremo sacrifício, nos ensina que todas as mônadas ou egos encarnantes, são partículas do grande todo, assim como se disséssemos que são peças da mesma máquina, dedos da mesma mão, filhos do mesmo pai, etc. Viemos da divindade e para ela havemos de voltar, segundo o dito de Santo Agostinho. Esta evolução, ou transformação da vida-energia em vida-consciência, realiza-se, como já foi dito, em etapas evolutivas que são os ciclos. Devemos notar, no entanto, que existem ciclos maiores e ciclos menores dentro dos maiores. A divindade, o grande Logos, como o maestro, mestre ou dirigente da evolução, não podia deixar de estar presente, regendo o grande concerto. Durante o desenrolar de sua própria evolução, quando a humanidade chegou àquele ponto evolucional em que começou a aparecer, individualmente, o sentimento de egoidade, ou do eu sou, também chamado de sentimento de Ahankara, que surgiu como um acontecimento natural da própria evolução, os desentendimentos começaram a surgir entre os homens. Era a manifestação dos opostos como bem e mal, opostos estes que, mais intensamente e mais rapidamente, impulsionaram as mônadas para a meta final. Nota de rodapé. Conferência proferida em São Paulo, em abril do ano de 1957, durante a 9ª Convenção Nacional da STB. Setor São Paulo. Fim da nota de rodapé. O bem e o mal são duas forças aparentemente hostis, mas que, pendendo para o equilíbrio, não cessam de oscilar para um e outro lado, como causa eficiente do movimento e da vida, ou melhor, como forças compensadoras da evolução das coisas.
o sentimento de egoidade, ou de arrancara, e a presença dos opostos, obrigou à manifestação cíclica da divindade para o restabelecimento do equilíbrio, ao mesmo tempo que para dar um novo impulso à tônica da verdade, para que a evolução pudesse prosseguir de acordo com o plano do Supremo Arquiteto. Estas ponderações permitem-nos compreender as palavras de Jesus Krishna, 3.500 anos a.C., ao seu discípulo Arjuna, como vem relatado no Bhagavad Gita, o Cântico do Bem-aventurado. Todas as vezes que Dharma, a lei justa, declina e a Dharma, o contrário, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus, o que constitui um julgamento cíclico, portanto. Para o restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, isto é, idade ou ciclo. Ou, ainda, segundo palavras de Ramakrishna, nascerei tantas vezes quantas forem necessárias para salvar um só homem. Assim, também, Gotama, o Buda, 645 anos antes de Jesus, o Cristo, disse: "E meu espírito pairará sobre a terra, esperando pela minha volta." Quanto a Jesus, o Cristo, são por demais conhecidas estas suas palavras. Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo das dores. E, depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Estas manifestações cíclicas do Espírito de verdade, ou seja, do grande todo, do grande Logos, do Supremo Arquiteto, do Verbo Criador, para impulsionar sempre a evolução é que deram origem às tradições que falam de uma verdade primordial, cuja existência, de certo modo, já se procurou demonstrar em palavras anteriores. Segundo o Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E, mais adiante, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. O que constitui uma alusão, mais do que clara, à manifestação do Espírito de verdade, ou seja, aquela manifestação que as tradições denominam um avatara. Lançando mão da chave etimológica, como uma das 7 chaves interpretativas. Avatar ou avatara é um termo sânscrito que significa a encarnação ou manifestação do Espírito de verdade, ou seja, a manifestação da divindade na Terra, em alguém que venha dotado de semelhantes privilégios, ou seja, num ser de origem divina. Ava significa descida, Tara, Torá, Taro, rota, etc. significa lei ou caminho, donde Avatara será descida ou manifestação da lei, ou daquele que indica o caminho. Eu sou o caminho, a luz e a vida, disse Jesus, o Cristo. Os avataras podem ser totais, parciais ou momentâneos. Tal assunto será objeto de estudos para o futuro. O que desejamos deixar bem claro, no decorrer da palestra de hoje, é que todos os avataras pregaram facetas da mesma verdade. Ram, Krishna, Hermes, Moisés, Gotama, o Buda, Orfeu, Pitágoras, Jesus, o Cristo, Maomé, Confúcio, Lao Tse, Christian Rosenkreutz, Ramakrishna, etc., não são mais do que manifestações cíclicas da mesma verdade. São facetas do grande todo, usando cada qual uma linguagem condizente com o meio e o povo onde surgiram, para que fossem compreendidos. A manifestação dos avataras obedece a leis que devem ser mantidas em mistério. Pode-se adiantar, no entanto, que as manifestações cíclicas coincidem, aproximadamente, com a entrada do Sol nas diversas casas zodiacais.
Assim, o avatar anterior, que foi o de Jesus, o Cristo, está relacionado a Piscis, enquanto que o próximo futuro está relacionado com Aquários, porque o Sol está entrando na casa zodiacal correspondente. Daí falar-se em Era de Aquários, e em advento do avatar Aquários, para o qual vem trabalhando a STB. Está escrito no Rig Veda, como um dos mais antigos livros do mundo, há uma só verdade, embora que os homens lhe deem nomes diferentes. Por outro lado, não há religião superior à verdade, ou ainda, dizemos nós, não há nada superior à religião, sabedoria, ou teosofia, ou eubiose. Mas, o que é religião? Sobre o termo religião diz o eminente teósofo, Dr. Mário Rosso de Luna, na introdução de El Simbolismo de las Religiones del Mundo, o seguinte: ligo, ligas, ligare, é atar ou ligar em latim, e religo, religas, religare, ligar duas vezes, a pura etimologia de nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga e religioso, o que separa ou desliga. E em outro de seus incomparáveis estudos, diz Rosso de Luna: Krishna, Buda, Jesus, etc., foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes, para que nós com os nossos próprios esforços nos remíssemos. Nenhum deles fundou a religião que se lhes atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os quais, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que religião não é crença, e sim uma dupla ligadura de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia latina. Continuando a lançar mão da mesma chave etimológica, mostraremos a equivalência entre os termos Buda e Cristo. Buda é o termo sânscrito que tem o significado de sábio, iluminado, senhor da sabedoria perfeita, etc. Semelhante termo provém do Bodhi sânscrito, com o sentido de iluminação, conhecimento, sabedoria perfeita. Mas, também, do Bodhi tibetano, com os mesmos significados. Quanto ao termo Cristo, que se dá ao Filho do Homem, por sua vez provém do Christus, com o significado de ungido, iluminado, sábio, etc. O que identifica os termos Cristo e Buda, que não são nomes individuais, como julga a maioria, e sim, dignidades ou graus a que podem chegar tanto no Oriente como no Ocidente aqueles que se sujeitarem a uma iniciação integral, capaz de lhes afirmar uma autoridade espiritual muito superior à dos homens vulgares. Daí, sempre dizermos, em nosso colégio iniciático, Gautama, o Buda, Jesus, o Cristo, na razão das iniciações oriental e ocidental. Sobre este assunto, Laurentus, em seu livro Ocultismo e Teosofia, diz ainda o seguinte: o Crestus de todas essas lutas terrenas, prévias e indispensáveis, para ser alcançada a perfeição absoluta, ao chegar ao fim do caminho, ou da evolução, recebe o nome de Christus, termo que, como diz a incomparável Helena Petrovna Blavatsky, no seu glossário teosófico, foi empregado no século V a.C. por Ésquilo, Heródoto e outros. Os Manteumata Pitocresta, oráculos transmitidos por um deus Pitil, através de uma pitonisa, são mencionados pelo primeiro, Ésquilo, capítulo 901, e Pitocrestus é derivado de Krau. Chresterion não é apenas o testemunho de um oráculo, mas também um oferecimento ao oráculo. Crestes é aquele que explica os oráculos, um profeta e adivinho. E Cresterius, aquele que serve a um oráculo ou a um deus. O primeiro escritor cristão, Justino Mártir, em sua primeira apologia, chama a seus correligionários de Christians. O fato dos homens se chamarem a si mesmos cristãos é a maior das ignorâncias, diz Lactancio, livro 4, capítulo 7.
Os termos Cristo, cristãos, escritos originalmente Christ, Christians, foram extraídos do vocabulário dos templos dos pagãos. Nele Cristo significa discípulo posto à prova, donde as provas iniciáticas da antiga maçonaria e de outras ordens secretas, candidato que aspirava à dignidade de hierofante, e que, depois de haver alcançado esse grau por meio da iniciação, através de duras provas e sofrimentos, depois de ser ungido, ou untado com azeite, como o eram os iniciados ídolos dos deuses, segundo a prática da última cerimônia do rito, que ainda hoje é usado pela Igreja nos batismos, etc., transformar-se em Cristos, o purificado, o ungido, o iluminado, em linguagem esotérica. Realmente, em simbologia mística, Christis ou Christus, significa que o caminho, a vereda, havia sido percorrida, e a meta alcançada, que os frutos do trabalho penoso para unir a personalidade de barro, passageira, ou o pote de argila bíblico, com a indestrutível individualidade, a transformava no ego imortal. No fim do caminho, de fato, se encontra o Christis, o purificador. Uma vez levada a cabo essa união, com vistas aos termos yoga, comunhão e eucaristia, o Crestes, o homem da dor, converte-se no mesmo Christus. Paulo, o iniciado, que também poderia ser chamado de Buda ou Cristo, conhecia todas essas coisas, como prova quando diz, em linguagem velada e de tão má interpretação pelos que nada entendem do assunto: padeço de dores de parto até que seja formado o Cristo em vós. Gálatas 4:19, cujo verdadeiro significado é, até que tenhais formado o Cristo dentro de vós. Os profanos, porém, que sabiam unicamente, naquela época, que Crestus estava, de certo modo, relacionado com os profetas e sacerdotes, ignorando, portanto, o significado oculto de Christus, insistiam como o fizeram Lactâncio e Justino Mártir em ser chamados crestiãos em vez de cristiãos, isto é, cristãos em vez de cristãos. Como se vê, todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno, seja cristão, budista, muçulmano, judeu, espírita, etc. O budismo religioso é anterior 645 anos ao cristianismo. E neste, como diz o próprio Frei Domingos Vieira, no seu dicionário da língua portuguesa, existem vários traços do budismo na sua formação. Isto é confirmado pelo padre Huck, que teve ocasião de dizer na sua obra Danzale Tibet que encontrou no lamaísmo, ou budismo tibetano, vários objetos de culto católico, dentre eles a croça, a mitra, o palio, o incensório, etc., etc. Do mesmo modo que as chamadas chaves de São Pedro e a mitra usada pelo Papa, já eram usados, há muito tempo pelo Brahmatma da Índia. O escritor francês Louis Jacoli, na sua obra La Bible dans l'Inde, além de falar sobre tais símbolos, alonga em outras considerações a respeito dos mesmos rituais da Igreja Romana, o nascimento de Jesus e outras passagens da Bíblia. Quanto ao nascimento, ou Natal, destes seres, vêm sempre cercados dos maiores mistérios, onde se encontra o das Virgens Mães. Procuremos levantar uma pontinha do denso véu que encobre, aos olhos profanos, tais excelsitudes. Diz a tradição cristã que o anjo Gabriel anunciou, à Virgem Maria, o nascimento de Jesus. As religiões, de todos os povos, possuem as suas virgens mães, Marias ou Maias, que são a Adanari, a hindu, Isis, a egípcia, Astaroth, a hebraica, Astarté,
a assíria, Afrodite, a grega, Vesta, a romana, Herta, dos germanos, Ina, da Oceania, Isa, a japonesa, Xingmu, a chinesa, e muitas outras, inclusive a aqui. O nosso tupi denomina Jaci, a mãe dos frutos, a lua, etc. Pois, como é sabido, Maria provém de maré ou mar simbolicamente, a grande ilusão. O africanismo denomina que é Manja a mãe d'água, que equivale à Virgem Maria, Isis, a lua, desde que Osíris representa o sol. Os egípcios acreditavam que o pequeno Horus era filho de Aziret e de Oset, cujas almas se transformaram respectivamente nas do sol e da lua, depois da morte desses personagens. Os antigos israelitas, muito antes de Cristo, chamavam a Rainha do Céu, ou Regina Coeli, de Menia, donde se derivou Neomenia, Nova Lua, que vem a ser a mesmíssima Maria moderna, Mãe do Deus encarnado. Quanto ao nascimento do menino Jesus, diz a Igreja que ele se deu em Belém, tendo sido a criança colocada numa manjedoura. A palavra Belém é formada de duas letras hebraicas, Bet e Aleph, significando cabalisticamente, casa de Deus, templo de Deus, etc. Esta é também a significação da palavra Apta, que provém da Atlântida, ou antes, era o nome dado à oitava cidade, como região dos deuses, que mantinha a espiritualidade entre as demais cidades, países ou regiões, governadas pelos 7 reis do Edom, expressões na terra dos 7 dias Shoans. Edom, o mesmo que Éden ou paraíso terrestre. Apta também tem o significado de creche, manjedoura, presépio e, ainda, lugar onde nasce o sol. O simbolismo do presépio é uma cópia fiel do que existe, até hoje, nos ritos bramânicos, além de outros. Segundo Burnouf, este simbolismo tem a seguinte origem. A suástica, não confundir com a svastika de Hitler, que tem a rotação em sentido contrário, símbolo, portanto, de involução, é representada por 2 pedaços de madeira que, para não se moverem, são cravados com 4 pregos, e na junção dos braços da cruz passa uma corda que, pela fricção, produz fogo. O pai do fogo sagrado é o divino carpinteiro Tuastri, que prepara a cruz e o pramanta que deve gerar o filho divino. A mãe do fogo sagrado é Maia, que equivale à Virgem Maria cristã. Quando o pequeno Agni nasce, Agni é fogo, em sânscrito. Agnus, em latim, é o cordeiro, Agnus Dectolis peccata mundi, é colocado num berço, manjedoura, entre animais, e ao lado fica a vaca mugidora. Ora, Vashi, o mesmo que vaca, em sânscrito significa verbo sagrado, palavra criadora ou logos criador. Em francês, Vashi é a mesma vaca. Procuremos agora relacionar estes fatos, narrados pelo sânscritista Burnouf, com aquela conhecida passagem bíblica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, etc. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sacerdote Brahmani toma o pequeno Agni em suas mãos, coloca-o sobre um altar e espalha sobre ele manteiga clarificada, daí a origem da unção ou santos óleos, usados nos batizados. É justamente quando o pequeno Agni toma o nome de ungido, iluminado, até em sânscrito, e Christos em grego. Torna-se resplandecente, pois que tudo em seu redor se ilumina. As trevas desaparecem, os demônios fogem espavoridos diante de sua luz cintilante. Ele é o guru dos gurus, ou Mahaguru, grande instrutor, etc., o mestre dos mestres, e toma o nome de Jatavadas, ou aquele em quem há sabedoria inata. Portanto, a tradição da Sagrada Família, representada por Jesus, Maria e José, o carpinteiro, é encontrada nos Vedas, muito antes do advento de Jesus Cristo.
Aliás, o nome Jesus Cristo tem uma sonância muito semelhante à de Jesus Krishna, que surgiu na Índia 3.500 anos antes daquele. A mãe de Krishna foi Devaki, uma bela e puríssima princesa, irmã do rei de Madura, em torno da qual existe a mesma lenda das Virgens Mães ou Marias. Diz H. P. Blavatsky em sua doutrina secreta. Desde os rishis indianos até Virgílio, e de Zoroastro a última Sibila, todos, sem exceção alguma, desde o começo da quinta raça-mãe, profetizaram, cantaram e prometeram a volta cíclica da Virgem e o nascimento de uma criança divina, que faria renascer a Idade de Ouro ou Satya Yuga sobre a Terra. Logo que as práticas da lei estiverem na ocasião precisa de terminar o ciclo da Kali Yuga, Idade Negra em que ainda estamos, um aspecto do ser divino que existe, em virtude de sua própria natureza espiritual, na pessoa de Brahman, e que é o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, descerá sobre a Terra. Ele nascerá na família de Vishnu Jasha, como um eminente filho de Sambala e senhor dos 8 poderes da Yoga. Por seu imenso poder, destruirá ele todos aqueles, cujo mental é votado à iniquidade. Então, a justiça se fará na terra e os que viverem até o fim da Kali Yuga, despertarão com o mental tão transparente, ou puro, como o cristal. Há uma outra forma de manifestações avatáricas a que não podemos deixar de nos referir, são os Manus. Sobre este assunto preferimos deixar a palavra com Lorenzo Paolo Domiciani, que diz: todos os Manus, por sua vez, grandes ou pequenos, conduziram seu povo à terra, por lei prometida. Nosso Código Penal comete grave erro ao julgar que semelhante nome pertenceu a alguém que codificou as leis pelas quais os homens ainda se regem. Os mandamentos do Manu. Falemos do que teve o nome de Vaivasvata, e que conduziu a semente da raça Atlante para o planalto do Tibete, na formação da raça atual ou Arya, há perto de 1 milhão de anos, são repetidos, com palavras mais ou menos idênticas, nos códigos de todos aqueles que o sucederam. E a prova é que os de Moisés são os mesmos do cristianismo. Ao voltar ele do Monte Sinai, depois de haver contemplado a luz face a face, seu povo ao ouvi-lo falar de modo diferente, teve ocasião de exclamar: "Mão! Que significa isto?" Não se trata, pois, de alimento físico, como pensam outros, ou do maná caído do céu, e sim, como alimento espiritual, ou da sabedoria divina, ou teosófica, pela boca do Manu daquela época. Por sua vez, maná é termo que se confunde com Manu, e até com o termo latino, manus, no sentido de mão, mas, daquele que vem à frente ou à mão de seu povo. Manas, Manu, o homem, tem o significado, em sânscrito, de mental, inteligência, etc. Desse termo provém o inglês germânico. Em nosso próprio idioma homem, da palavra homem. E assim por diante. O Manu é, portanto, o portador do verbo solar. E isso, por ser a sua própria manifestação na Terra. O termo em grego significa manifestação divina. Semelhante termo lido anagramaticamente, da Uno é bíblico, por sua vez, um Manu. E a prova é que conduz sua família, povo ou raça, e não apenas os de seu sangue, para a arca, mas esse termo, muitíssimo mal interpretado, deve ser dedicado ao de Agartha, como região subterrânea. Arca, barca ou agartha são termos idênticos. Procurar, pois, vestígios de uma barca de madeira, nos tempos atuais, é prova de ignorância em matéria iniciática. E dizer-se que os próprios cientistas modernos ainda se dedicam a semelhante trabalho. Comparai, ainda, os mandamentos do Manu com os de Jesus,
com todos os preceitos de Krishna, de Zoroastro, de Pitágoras e até mesmo com os de Forri, na China, sempre haveis de encontrar a mesma verdade, embora adaptada à língua de cada povo e à sua respectiva evolução. A história de todas as populações trazem em seu bojo a epopeia de um chefe primitivo, inspirado do céu, divindade humanizada, herói e guerreiro, ao mesmo tempo que patriarca e santo. Vaivasvata, na Índia, desce dos altiplanos nervosos da cordilheira Himalaia, trazendo as vergonhas da nova humanidade, a raça ária. Odin, heróico, arranca das geladas planícies do norte e reúne seu povo. Orfeu tange a música das esferas e levanta, na Elade, antiga Grécia, o esplendor que duraria séculos. Menés, o Manu do Egito, edifica a solidez das dinastias egípcias, onde aparece também, com o esplendor máximo, a luminosidade de Cunaton, ou o amado de seu pai Aton, o Sol. E, assim por diante. Dilúvios, Manus, dirigentes de raças, legisladores, todos têm sua história ligada à existência de cada povo. São análogos, provando que no trabalho de dirigir a humanidade, os super-homens, rinas ou gênios, desempenham-se de tão árdua tarefa sob orientação tão superior, que escapa à maioria dos homens. Daí os mitos e as tradições chamarem-nos deuses, pois outro nome não podem ter, se nos reportarmos às seguintes palavras de Blavatsky. Origem divina não significa uma revelação feita por um deus antropomorfo sobre uma montanha, em meio de trovões e de relâmpagos, mas uma língua e um sistema científico dados às primeiras raças humanas por homens de uma raça mais avançada, e bastante elevada para parecer divina aos olhos dessa humanidade nascente. De tais homens deuses, manus e legisladores, está cheia a história de todos os povos da América. Fala-se em Quetzalcoatl, no México, que foi chamado Cuculcán, ou a serpente de plumas, pelo povo Naoa. Bochica, o Manu da tradição boliviana, relativo ao povo Chibcha. Manco Cápac e sua esposa e irmã Mamacoia, Manus do povo Inca. Desse casal originou-se toda uma dinastia de reis sábios, a dinastia dos Tupacs, termo este, que entre os tupis e guaranis do Brasil e do Paraguai, transformou-se em Tupã, o grande deus que ensinou aos ancestrais as artes da agricultura e o uso do fogo. Entre nossos indígenas aparece ainda a lenda de Tamandaré, que foi o Manu Tupinambá. Esta lenda encontra-se maravilhosamente descrita por José de Alencar em O Guarani. De acordo com a chave etimológica, o termo Tamandaré significa o repovoador. O assunto é vastíssimo. E a história está cheia de referências que dispensam maiores comentários de nossa parte. Em resumo, a essência divina, o Espírito de verdade, sempre habitou entre os homens, quer de uma forma, quer de outra, desde avataras maiores, até os menores, desde os grandes manus raciais, até os pequenos manus de clãs e mesmo de famílias. Não há como repetir as palavras de Jesus, o Cristo, aqueles que porfiam não entendê-lo, mantendo crucificado na carne, eu já vim e não me reconhecestes. Depois de tudo o que foi dito, o que nos restaria dizer? Só nos resta repetir o que a Sociedade Teosófica Brasileira já vem repetindo há muitos anos: a obra em que está empenhada a STB tem por finalidade preparar o advento do Avatar Aquários. Antes, porém, a Terra deve de passar por um julgamento cíclico. O ano de 1956 foi o do julgamento, enquanto que o atual é o da definição. Que cada qual, pois, se defina em relação às coisas divinas. O divino Avatar Aquários, o Maitreya, o Senhor das Três Maias, das tradições, sobrevirá nos últimos anos do ciclo do Sol, isto é, no começo do século XXI.
Os que se dizem cristãos, referimo-nos aos sinceros, reconhecerão nesse ser, aquele que na cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de todas as tragédias. O Oriente inteiro, por sua vez, o aclamará como Jesus Krishna, ou como o próprio Gotama, ou Buda. Mas, os verdadeiros ocultistas e teósofos, nele reconhecerão o Espírito de verdade, o sucessor do Manu, integrado na própria divindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, após ter lançado a semente do novo ciclo, a aurora de luz e de esplendor que virá iluminar a face da terra, depois de redimida das suas próprias faltas. E para finalizar, apreciaríamos submeter à vossa meditação as seguintes palavras do Espírito de verdade: se me tomas por outro, e não por eu mesmo, perdidos se farão os meus próprios esforços de todas as épocas. E com isso dificultas a minha volta ao mundo, segundo as minhas várias promessas. De que vale subdividir a divina essência, se ela é uma só, mas para ser compreendida pelos homens é forçada a tomar diversos aspectos, nomes e funções. A evolução humana jamais se faria se o Verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha frente para preparar a nova era. Não para fundar nenhuma religião, pois que todas elas jamais foram por mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos sacerdotes. Eu virei mais uma vez, porém desta, conduzindo o vaso sagrado contendo no seu interior as águas redentoras de uma nova humanidade. Venho, sim, para impulsionar a tônica da verdade, da qual os homens se afastaram e, caindo em degradação, passam fome e miséria. Eu mesmo o disse: os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que vêm a mim sem o interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos ídolos, jamais poderão alcançar o Deus único e verdadeiro. E, assim, jamais também voltarão ao lugar de onde um dia vieram. Meditem sobre estas palavras, aqueles que quiserem, de fato, acompanhar os meus passos. E não os que preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários nomes. Confia em ti mesmo. E confiando, caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás na penumbra de um ciclo decadente, a nova luz que guiará teus passos. Nada mais terrível para inibir a evolução espiritual do homem do que preferir ele perscrutar o que de mal possuem os demais exteriormente, ao invés de o fazer interiormente. É como se quisessem ver no espelho embaciado dos demais a sua alma negra e pervertida. Quanto aos maus, muitas vezes se convertem se lhes anima a cultivar a bondade que dorme silenciosamente no seu interior. Duas frases do Cristo que completam nosso conceito de hoje. Aquele que estiver isento de pecado que lhe atire a primeira pedra. Não deves julgar o bom por bom nem o mal por mal.